Minha esposa dormiu com o ex Think dela no about the meu steps we aniversário e eu recebi practiced. um vídeo disso. I'm not sure Depois, about the minha filha next disse que one. gostaria You que ele can do fosse o it. pai dela. Take your Então, time. entrei com o pedido de divórcio e cortei os dois da minha vida. É maior que curte e se inscreve aí para não perder os próximos episódios. Vamos direto para a história. É maior que. No dia do meu aniversário de 38 anos, recebi uma mensagem de vídeo de um número desconhecido. O horário marcava 9h47 da noite, o que já me pareceu estranho, porque exatamente às 9h47 eu deveria estar abrindo presentes com a minha família. Mesmo assim, apertei o play. Nos primeiros 5 segundos, eu simplesmente não entendi o que estava vendo. Então, reconheci o nosso quarto. As paredes em tom creme que pintamos juntos 3 anos. Antes, o edredom azul marinho que a Mônica comprou pela internet dizendo que combinava com os meus olhos. E, ali, estava minha esposa na nossa cama com um homem que eu nunca tinha visto na vida. Eles não estavam apenas deitados. Aquilo não era um erro inocente, nenhum amigo que exagerou na bebida e acabou dormindo ali. Era intencional, íntimo e estava acontecendo dentro da casa que eu pagava enquanto passava meus dias trabalhando na construção de uma ponte no centro da cidade. Assisti por uns 30 segundos antes de minhas mãos começarem a tremer tanto que quase deixei o celular cair. Mesmo assim, não parei o vídeo. Eu precisava ver tudo. Precisava entender exatamente que tipo de idiota eu tinha sido nos últimos 13 anos. Meu nome não importa, mas o que eu faço talvez ajude você a entender quem eu era antes daquela noite. Sou engenheiro civil especializado em projetos estruturais de pontes. Passei toda a minha carreira calculando cargas, pontos de tensão e limites de falha. Construí coisas feitas para durar décadas. E eu acreditava em bases sólidas, em fazer tudo do jeito certo, em confiança. A Mônica era professora de inglês do ensino fundamental em uma escola particular chamada Riverside Academy, daquelas em que os pais pagam mais caro por turmas menores e professores que realmente se importam. Nós nos conhecemos em um evento beneficente, quando eu tinha 25 anos e ela 23. Ela usava um vestido amarelo de verão e ria das minhas piadas horríveis sobre estruturas em balanço. 6 meses depois, pedi ela em casamento na mesma ponte onde tivemos nossa primeira conversa de verdade. A Harper nasceu 2 anos depois do casamento e, por um bom tempo, tudo parecia exatamente como deveria ser. Tínhamos a casa no subúrbio, dentro de um bom distrito escolar. Tínhamos encontros a cada 2 sextas-feiras. Tínhamos uma filha que tirava boas notas e jogava futebol. Tínhamos a vida que todo mundo dizia querer. Naquela manhã, a Mônica fez panquecas de blueberry para o café da manhã. A Harper me entregou um cartão feito por ela mesma, com um lápis de cor, daqueles com feliz aniversário, papai de escrito errado, que você deveria guardar para sempre. A Mônica me deu um beijo no rosto e disse que faria meu jantar favorito naquela noite. Carne assada com aquelas batatinhas vermelhas que eu adorava. Lembro de pensar em como eu era sortudo enquanto dirigia até a obra. Lembro de ligar para o meu irmão no horário do almoço e dizer que a vida estava boa. Lembro que absolutamente nada parecia fora do lugar. O vídeo tinha sido gravado com uma câmera escondida, provavelmente uma daquelas pequenas, sem fio, que você compra pela internet por uns 90. Quem enviou queria que eu visse tudo. O ângulo era perfeito, pegando a cama inteira a partir de um canto do quarto. Vi minha esposa tocar outro homem do mesmo jeito que me tocava quando casamos e não conseguíamos tirar as mãos um do outro. Vi ela sorrir para ele com o mesmo sorriso que tinha me dado naquela manhã sobre as panquecas. Vídeo tinha 11 minutos.
Assisti cada segundo não por prazer ao masoquismo, mas porque eu precisava da raiva. Precisava daquele combustível para o que eu faria depois. Quando acabou, fiquei sentado no meu carro, no estacionamento do mercado por cerca de 20 minutos. Eu tinha parado ali para comprar uma garrafa de vinho para o jantar, algo que combinasse com a carne assada. A garrafa ainda estava no banco do passageiro. Pensei em ir para casa e confrontá-la na hora. Pensei em quebrar coisas. Pensei em perguntar por quê, mas então lembrei de algo que meu pai me disse quando eu era jovem, impulsivo e prestes a fazer uma cena por causa de uma namorada que me traiu na faculdade. Ele disse: Rai é uma moeda que você só pode gastar uma vez, então garanta que está comprando algo que realmente vale a pena. Então eu não fui para casa ainda. Não. Eu precisava pensar, precisava planejar, precisava entender até onde aquilo ia. Abri o aplicativo do banco e comecei a rolar o extrato da nossa conta conjunta. A Mônica sempre cuidou da maior parte das despesas da casa e eu nunca questionei. Por quê? Por quê? Questionaria. Éramos casados, éramos um time, mas agora eu enxergava tudo de outra forma. Havia saques em dinheiro que eu não reconhecia. 300 aqui, ali, sempre no mesmo dia da semana. Cobranças de restaurantes em que nunca tínhamos ido juntos. Uma transação de hotel de 2 meses antes, quando ela disse que estava em um congresso de professores. O padrão estava ali escancarado e eu tinha estado ocupado demais construindo pontes para outras pessoas para perceber as rachaduras na minha própria base. Cheguei em casa por volta das 11 horas. A casa estava escura, exceto pela luz da varanda que a Mônica sempre deixava acesa quando eu trabalhava até tarde. Pela janela da cozinha eu conseguia ver. Ela estava colocando a louça na lava-louças, provavelmente limpando. Depois do jantar de aniversário, que eu não compareci. A Harper estava sentada à mesa fazendo lição de casa. Tudo parecia tão normal, tão perfeitamente, completamente normal. Fiquei sentado no meu carro, observando os dois como um estranho. Duas pessoas em torno das quais eu tinha construído toda a minha vida. E eu não senti nada, nem raiva, nem tristeza, apenas uma compreensão fria e clara de que tudo o que eu achava que sabia era mentira. Eu estava prestes a sair do carro quando a Harper levantou os olhos do dever de casa. Ela disse algo para Mônica, que assentiu. Então, minha filha saiu pela porta dos fundos, atravessou o quintal e entrou em um carro estacionado no beco atrás da nossa casa. Não consegui ver o motorista com nitidez, mas não precisava. Eu sabia exatamente quem era, o mesmo homem do vídeo. E o que aconteceu em seguida mudou tudo. A Harper não apenas entrou no carro, ela se inclinou e o abraçou. Um abraço de verdade daqueles que você dá em alguém que conhece bem, alguém com quem se sente à vontade, alguém em quem confia. Vi os lábios dela se moverem e, mesmo sem ouvir o som, li perfeitamente as palavras. Eu queria que você fosse meu pai. 5 palavras. Só isso. 5 palavras da minha filha de 12 anos. Ada. Repente a traição não era mais só sobre a Mônica, era sobre os dois. Minha esposa não tinha apenas me traído, ela tinha me substituído. Ela apresentou nossa filha ao amante e deixou a Harper acreditar que aquele estranho era melhor do que o próprio pai. Envenenou minha filha contra mim, enquanto eu trabalhava 60 horas por semana para pagar a mensalidade da escola particular dela. O carro foi embora e eu fiquei olhando as lanternas desaparecerem pelo beco. A Mônica saiu para a varanda dos fundos, olhou em volta e voltou para dentro. Ela estava sorrindo. Eu conseguia ver mesmo de longe. Parecia feliz, aliviada, como
Alguém que acabou de concluir uma tarefa difícil e finalmente pode relaxar. Eu não entrei em casa naquela noite. Dirigi até um hotel perto da obra e me sentei na beira da cama com o celular na mão. Abri o contato de Ronald Reis, um advogado de divórcios que meu irmão tinha usado 2 anos antes. Já era quase meia-noite, mas mesmo assim enviei um e-mail. Preciso vê-lo amanhã cedo. Tenho provas em vídeo de infidelidade e preciso agir rápido. Depois, abri minhas fotos e olhei imagens da última festa de aniversário da Harper. A Mônica estava com o braço em volta da nossa filha. As duas sorriam para a câmera. Fui eu quem tirou aquela It's foto. a Eu estava beautiful ali, day fiz for a walk. parte daquele momento e It agora me is. I'm perguntei so quantos glad outros we're momentos eu here. tinha Me perdido too. enquanto me ocupava sendo bom marido, o provedor confiável, homem que fazia tudo certo. Naquela noite fiz uma promessa a mim mesmo. Eu iria colocar tudo abaixo. O casamento, a família, a vida perfeita no subúrbio que todo mundo invejava. Eu ia pegar tudo que ela construiu com ele e transformar em cinzas e faria isso sem que ela visse. Chegar. O escritório de Ronald Rey cheirava couro velho e café caro. Ele era o tipo de advogado que não perdia tempo com simpatia ou conversa fiada. Mostrei o vídeo a ele às 8h30 da manhã seguinte. Ele assistiu uma vez, assentiu, e disse que aquilo era suficiente. Então fez a pergunta que deu início a todo o resto. Você sabe quem ele é? Eu não sabia ainda, mas estava prestes a descobrir. E o que encontrei foi muito pior do que um simples caso qualquer. O detetive que contratei se chamava Marcos Webb e ele concluiu a análise do vídeo em 48 horas. Usou o software de reconhecimento facial combinado com cruzamento de redes sociais. O homem na minha cama não era um estranho. O nome dele era Troy Sankla e ele tinha sido o primeiro namorado da Mônica no ensino médio. Eles namoraram por 2 anos, antes de ela ir para a faculdade. Foi com ele que ela perdeu a virgindade, o cara por quem chorou quando terminaram. O primeiro amor que ela mencionou talvez 2 vezes em 13 anos de casamento, como se fosse um passado distante sem importância. Só que claramente ainda importava. Porque se meses antes a Mônica tinha ido à reunião de 20 anos do colégio e, pelo visto, eles se reencontraram ali. Marcos me mostrou as provas em um café, no centro da cidade. Ele trouxe fotos, impressas em uma pasta parda como coisa de série policial. Havia Mônica e o Troy em um restaurante de mãos dadas sobre a mesa. Mônica e Troy fazendo check em um hotel numa tarde de sábado, quando ela disse que estava fazendo compras com a irmã. Mônica e Troy em um parque, sentados em um banco com o braço dele em volta dos ombros dela. Mas as fotos que gelaram meu sangue eram as que incluíam a Harper, minha filha tomando sorvete com o Troy em uma sorveteria elegante. Harper e Troy em um campo de futebol, ele ensinando ela a chutar. Harper sentada na sala do Troy rindo de algo na televisão dele e em todas as fotos, sem exceção, ela parecia feliz, à vontade. Como se aquilo já fizesse parte da rotina havia meses. Há quanto tempo minha filha vê esse homem? Perguntei. O Marcos conferiu as anotações e disse que tudo tinha começado cerca de 3 meses antes. Ei! Mônica vinha levando a Harper para a casa do Troy a cada 2 semanas, mais ou menos, quase sempre nas tardes de sábado, justamente quando eu fazia hora extra projeto da ponte. Ela me dizia que estava levando a Harper para a casa de uma amiga, para a biblioteca ou para alguma Your Honor, atividade da the escola. evidence is E clear. eu The defense's acreditava em cada timeline is palavra. Por que impossible. não I must be acreditaria? heard on this Eu estava critical trabalhando point. horas a mais para juntar dinheiro para o fundo da faculdade da Harper. Eu estava sendo pai responsável e enquanto eu fazia isso, minha esposa apresentava a nossa
filha ao homem que estava me substituindo. O Marcos também investigou o passado do Troy. Ele era dono de uma concessionária no lado norte da cidade, uma daquelas que vendem carros importados de luxo. Estava divorciado havia 5 anos, não tinha filhos e, segundo as redes sociais, não tinha tido nenhum relacionamento sério desde então. Postava fotos de carros caros, viagens de golfe e jantares em churrascarias sofisticadas. Parecia bem-sucedido, estável, o tipo de homem que provavelmente dizia a Mônica exatamente o que ela queria ouvir, que nunca tinha parado de pensar nela. Que ela era Ará que escapou, que eles podiam ter a vida que deveriam ter tido desde o ensino médio. A pior parte foi ler as mensagens de texto que o Marcos recuperou do backup em nuvem da Mônica. Ela tinha sido descuidada com a segurança, usando a mesma senha para tudo. As mensagens voltavam com meses no tempo e não falavam apenas de encontros escondidos, falavam de planos de futuro, da Harper. Em uma delas, a Mônica escreveu: ela pergunta de você o tempo todo. Gosta muito de você. A resposta do Troy foi: ótimo. Precisamos que ela esteja do nosso lado antes de tornar isso oficial. Outra troca foi ainda mais direta. A Mônica escreveu: ele anda trabalhando até tarde naquele projeto da ponte, mal percebe o que está acontecendo em casa. E o Troy respondeu: perfeito, isso nos dá mais tempo para nos preparar. Eles falavam de mim como se eu fosse um obstáculo a ser removido. Não uma pessoa, não alguém que tinha passado 13 anos construindo uma vida ao lado dela. Fiquei sentado naquele café, lendo aquelas mensagens até minhas mãos começaram a tremor. O Marcos perguntou se eu estava bem e eu disse que precisava de cópias de tudo. Cada foto, cada mensagem, cada recibo de hotel, cada saque em dinheiro. Eu precisava de munição e ele tinha acabado de me entregar um arsenal nuclear. O Ronald H. tinha me avisado que casos de divórcio com provas desse tipo normalmente terminavam rápido, porque o cônjuge infiel sabia que não tinha chance de ganhar. Mas eu não queria acordo, eu queria destruição. A primeira coisa que fiz foi trocar as fechaduras da nossa casa. Esperei a Mônica levar a Harper para a escola numa manhã de quinta-feira. E dentro de 1 hora o chaveiro já estava lá. Depois fui ao banco e transferi metade de tudo que tínhamos nas contas conjuntas para uma nova conta a qual ela não tinha acesso. Era totalmente legal, já que o dinheiro era dos dois, mas impedia que ela esvaziasse nossas economias antes da finalização do divórcio. Cancelei nossos cartões de crédito conjuntos. This Liguei para a report is seguradora e retirei o unacceptable. nome dela como What? That's beneficiária. Resolvi impossible. 13 The anos de data amaranhado is financeiro clear. em cerca This de is 6 horas. E a outrageous. sensação foi como fazer uma cirurgia em mim mesmo, sem anestesia. O Ronald deu entrada nos papéis do divórcio naquela mesma tarde. Fiz questão de pedir que a Mônica fosse notificada no trabalho. Ela dava aula de inglês no 5º período, às 2h15, e eu sabia exatamente quando estaria em sala, com 25 alunos assistindo. O oficial de justiça entrou às 2h30, perguntou se ela era Mônica Hartley e entregou o envelope na frente de todo mundo. Uma das amigas da Harper estava naquela turma. Eu sabia disso porque conferi a lista de alunos da escola pela internet. Eu queria que a Mônica sentisse a mesma humilhação que eu senti assistindo aquele vídeo. Queria que ela entendesse que a vida dupla, cuidadosamente montada, tinha acabado. Eu também não voltei para casa naquele dia. Fiz-te aqui no mesmo hotel e esperei. Meu telefone começou a tocar por volta das 4 horas. A Mônica ligou 16 vezes, antes de eu finalmente atender. A voz dela tremia quando perguntou: que diabos é isso? Eu não gritei, não chorei, apenas disse: você sabe exatamente o que é.
E desliguei. Ela ligou de novo imediatamente, mas eu não atendi. Deixei cair na caixa postal. Ela deixou 7 mensagens, cada uma mais desesperada que a anterior. Primeiro, confusão, depois raiva, depois tentativa de negociação. Por fim, pânico total, mas eu já não me importava. Eu tinha terminado de ouvir a voz dela. A Mônica e a Harper chegaram em casa por volta das 6 da tarde. Eu sei disso porque tinha instalado câmeras de segurança no dia anterior, do mesmo tipo daquelas que tinham registrado a traição dela. Assisti pelo celular enquanto tentavam a porta da frente, depois a dos fundos e, por fim, ficavam paradas na garagem, confusas. A Harper estava chorando. A Mônica mexia no celular, provavelmente tentando me ligar de novo. Então a Mônica fez algo que confirmou tudo que eu já suspeitava. Ela ligou para o Troy. Não dava para ouvir o que ela dizia, mas vi ela andar de um lado para o outro na nossa garagem por cerca de 10 minutos, enquanto a Harper ficava sentada nos degraus da entrada. 20 minutos depois, o carro do Troy apareceu. Ele desceu, colocou o braço em volta da Harper e os 3 ficaram ali parados juntos como uma família. A minha família, só que eu já não fazia mais parte dela. Naquela noite, a Harper me mandou uma mensagem. Pai, por que você está fazendo isso? Ah, mamãe está chorando e a gente não consegue entrar em casa. Fiquei encarando aquela mensagem por um longo tempo antes de responder. Eu queria explicar tudo. Queria contar sobre o vídeo, as mentiras, os meses de traição, mas ela tinha 12 anos e já tinha escolhido um lado. Então escrevi apenas: pergunta para sua mãe. Ela não respondeu. Na manhã seguinte, enviei cópias de tudo para o diretor da escola, da Mônica. As fotos, as mensagens, os recibos de hotel, tudo. A Riverside Academy tinha uma cláusula de conduta moral nos contratos. Os professores eram obrigados a manter certos padrões, especialmente em uma escola particular, onde os pais pagavam mensalidades altas. Um caso extraconjugal já seria grave, mas as mensagens em que a Mônica falava em manipular nossa filha e planejar sua saída enquanto ainda era casada tornavam a situação indefensável. O diretor me ligou pessoalmente naquela tarde. Ele não parecia feliz, mas disse que abriria uma investigação. Depois disso, o telefone da Mônica não deve ter parado de tocar. Imagino os colegas fazendo perguntas, imagino os pais exigindo explicações. Imagino toda a reputação cuidadosamente construída dela desmoronando em tempo real. O Ronald me ligou naquela noite com uma atualização. A Mônica tinha contratado um advogado, um sujeito chamado Preston Cole, especialista em defender o indefensável. Eles queriam negociar. Queriam falar sobre acordo, guarda, divisão de bens. O Ronald perguntou que eu queria fazer. Minha resposta surpreendeu até ele. Quero guarda total. A casa é que ele admita a culpa por escrito. Ele ficou em silêncio por alguns segundos antes de dizer que aquilo era agressivo. Eu disse que não me importava. Eu tinha as provas, tinha razão e não tinha mais nada a perder. Mas naquela noite, deitado no quarto do hotel, percebia algo que mudou tudo. Ah, Harper não ia me escolher. Ela passou meses com o Troy, criando um vínculo com ele enquanto eu estava ausente. Ela tinha dito com todas as letras que queria que ele fosse o pai dela. E mesmo que eu ganhasse a guarda na justiça, mesmo que a obrigasse a morar comigo, ela me odiaria por destruir a vida da mãe. Me odiaria por afastar lá do homem que ensinaram a ela a ver como melhor do que eu. Eu não podia vencer essa batalha. A única escolha que eu tinha era lutar uma guerra já perdida ou ir embora com o pouco de dignidade que ainda restava. Então, naquela noite,
Tomei uma decisão que muita gente chamaria de imperdoável. Decidi deixar a Harper ir, não porque eu não a amasse, mas porque forçá-la a ficar destruiria nós dois. E enviei uma última mensagem para Mônica. Você queria ele. Agora é só isso que você tem. Oh. Divórcio levou 4 meses para ser finalizado, o que o Ronald disse ser rápido, considerando quanto o advogado da Mônica tentou dificultar tudo. O Preston Cole jogou qualquer argumento possível, esperando que algum colasse. Disse que o vídeo tinha sido obtido ilegalmente. Alegou que eu era um pai ausente que priorizava o trabalho em vez da família. Tentou até afirmar que o relacionamento da Mônica com o Troy tinha começado depois da separação, o que era ridículo diante dos horários e registros. Nada disso importou. As provas eram esmagadoras. O juiz deu uma olhada nas mensagens em que a Mônica falava em manipular a Harper e planejar sua saída. E a expressão dele disse tudo. A Mônica perdeu em praticamente tudo, exceto no que mais importava para ela. Ela ficou calma. Harper. A audiência de guarda foi o momento em que tudo desmoronou de um jeito para o qual eu não estava preparado. A Harper já tinha idade suficiente para que o juiz quisesse ouvir a opinião dela. Ela entrou no tribunal usando a mesma camisa de futebol que o Troy tinha comprado. Quando o juiz perguntou onde ela queria morar, ela não hesitou. Disse que queria ficar com a mãe. Disse que eu nunca estava em casa. Disse que o Troy entendia melhor do que eu jamais entendi. Então olhou direto para mim e disse: ele aparece de verdade. Eu vi minha filha depor contra mim como se eu fosse um estranho. E naquele momento, entendi que a Mônica tinha vencido a única batalha que realmente importava. Ela tinha virado a Harper contra mim de um jeito tão completo que nenhuma ordem judicial conseguiria consertar. Depois da audiência, o Ronald me puxou de lado e disse que ainda dava para lutar. Poderíamos envolver terapeutas, alegar alienação parental, arrastar aquilo por mais um ano. Mas eu estava exausto. Passei 4 meses vivendo em hotéis, me enterrando no trabalho, assistindo minha vida inteira se desfazer. E eu sabia a verdade que ninguém queria dizer em voz alta. Mesmo que eu ganhasse a guarda, a Harper me odiaria por isso. Passaria cada dia ressentida por eu ter afastado da Mônica e do Troy. Contaria os dias até completar 18 anos e ir embora. Então, tomei uma decisão que chocou todo mundo naquele tribunal. Pedi ao Ronald que retirasse meu pedido de guarda. Eu abri mão dos meus direitos parentais de forma voluntária. Concordei em pagar pensão, mas pedi para não ter direito a visitas. O juiz chegou a me perguntar 2 vezes se eu entendia o que estava fazendo. Nas 2, eu disse que sim. A Harper já não era mais minha filha. Ela tinha deixado isso claro e eu não ia passar os 6 anos seguintes lutando por alguém que não me queria. A expressão da Mônica quando assinei aqueles papéis é algo que nunca vou esquecer. Ela esperava uma guerra. Estava preparada para brigar comigo por anos, me arrastar de tribunal em tribunal, me fazer sofrer. Mas eu tinha acabado de dar a ela exatamente tudo o que queria e ela não soube como reagir. Não houve vitória para ela porque eu tinha me rendido nos meus próprios termos. Saí daquele fórum sem olhar para trás. As consequências profissionais para Mônica vieram mais rápido do que qualquer um imaginava. A Riverside Academy a demitiu 3 semanas depois que o pedido de divórcio foi protocolado. A investigação encontrou e-mails enviados da conta institucional da escola para o Troy, alguns explícitos o suficiente para que o advogado da escola dissesse que não havia alternativa. Ela tentou brigar, ameaçou processar por demissão injusta, mas pelo que fiquei
Sabendo, o representante do sindicato dela viu as provas e disse para ela ir embora em silêncio. Acabou conseguindo um emprego em uma escola pública do outro lado da cidade, ganhando cerca de metade do que recebia antes. Ouvi por amigos em comum que ela precisou vender o carro para conseguir pagar o aluguel, e o Troy, ao que tudo indicava, não era tão generoso quanto parecia quando estava interpretando o papel de namorado dedicado. Quando o caso se tornou público e complicado, quando surgiram contas jurídicas e consequências financeiras, ele começou a se afastar. Eles ainda ficaram juntos por cerca de 6 meses depois que o divórcio foi finalizado. Então ele terminou com ela, por mensagem de texto. Aparentemente a realidade de estar com a Mônica em tempo integral não era tão empolgante quanto se esconder pelas minhas costas. 2 meses depois do fim do divórcio, eu deixei a cidade. Surgiu uma oportunidade de trabalho em Denver, um grande projeto de infraestrutura que precisava de alguém com a minha experiência. Vendi a casa, coloquei tudo o que possuía em um caminhão de mudança e dirigi 12 horas para o oeste, sem avisar ninguém para onde estava indo. Apaguei minhas redes sociais, troquei de número de telefone, cortei laços com amigos em comum que tentaram ficar neutros, ou pior, sugeriram que eu deveria perdoar a Mônica pelo bem da Harper. Construí uma vida nova do zero e, pela primeira vez em mais de um ano, consegui respirar. A terapia ajudou mais do que eu esperava. Sempre achei que terapia era coisa de quem não sabia lidar com os próprios problemas, mas a empresa nova exigia, como parte do programa de bem-estar dos funcionários. Minha terapeuta se chamava Drake Rebecca Walsh e ela não me deixava fingir que estava tudo bem. Ela me fez falar da Harper, fez eu admitir que abrir mão da minha filha foi a coisa mais difícil que já fiz na vida. Fez eu entender que amar alguém às vezes significa deixá-la ir mesmo quando isso te destrói por dentro. Levou quase um ano de sessões semanais até eu conseguir falar daquela audiência de guarda sem sentir que estava me afogando. O trabalho virou minha salvação. Me joguei nos projetos, trabalhei dias de 16 horas. Ganhei a fama de ser o cara que resolvia problemas impossíveis. Fui promovido 2 vezes em 18 meses. Passei a viajar para consultorias, projetando pontes em cidades que eu nunca tinha ouvido falar, conhecendo pessoas que não sabiam nada do meu passado. Saí com algumas mulheres nada sério. Jantares, conversas, encontros com quem não fazia muitas perguntas sobre por que eu não tinha filhos. Aprendi a conviver com o vazio deixado, onde minha família costumava estar. TRS. The Anos depois do projections show a divórcio, recebi 15% uma uplift. carta encaminhada That's pelo escritório optimistic. do What's the Ronald. timeline? We Era da phase it over Ela 6 tinha 15 months. I anos, see. quase 16. O envelope ficou 2 semanas em cima da bancada da cozinha. Eu o pegava, sentia o peso das páginas, imaginava o que ela tinha escrito, mas nunca abri. Porque eu sabia. Desculpas, explicações, pedidos de segunda chance. E nada disso mudaria o que aconteceu naquele tribunal. 3 anos antes, a Harper fez a escolha dela quando vestiu a camisa de futebol que o Troy comprou e disse a um juiz que eu nunca aparecia. Fez a escolha quando abraçou naquele beco e desejou que ele fosse o pai dela. E eu fiz a minha quando abri mão dos meus direitos, em vez de forçar viver com alguém que ela não queria. Então escrevi devolver ao remetente no envelope e mandei de volta para o escritório do Ronald instruções para não encaminhar mais nada vindo dela. Algumas pontes não foram feitas para serem reconstruídas. Conheci a Jennifer meses depois de devolver aquela carta. Ela era arquiteta, trabalhava no mesmo projeto. Divorciada, sem filhos, entendia o que significava recomeçar. Fomos com calma. Namoramos por um ano antes de morar juntos. Ficamos noivos em uma praia na
Califórnia, sem ninguém olhando além das gaivotas. Ela nunca me pressionou a me reconciliar com a Harper. Nunca disse que família era mais importante do que autopreservação. Ela apenas me amou exatamente como eu era, com todas as partes quebradas incluídas. Nos casamos em uma cerimônia pequena com apenas 10 pessoas. E pela primeira vez desde o meu aniversário de 38 anos, senti que estava exatamente onde deveria estar. Às vezes, as pessoas perguntam se eu me arrependo de ter me afastado da Harper. Se eu me pergunto o que ela está fazendo hoje, se penso em procurá-la. E a resposta honesta é: sim. Às vezes penso, mas também lembro de estar sentado no meu carro vendo minha filha abraçar outro homem e desejar que ele fosse o pai dela. Lembro do depoimento dela naquele tribunal. Lembro dos 3 anos de silêncio antes de ela decidir que precisava de mim de novo. Sei que algumas relações não valem a pena ser salvas, mesmo quando, em teoria, deveriam ser sagradas. A Mônica quis me substituir e conseguiu. A Harper quis um pai diferente e eu dei a ela essa liberdade. As duas tiveram exatamente o que pediram e eu recuperei a minha vida. Não sou mais a mesma pessoa que eu era antes daquele vídeo chegar. Estou mais duro, mais cauteloso, menos confiante. Mas também estou livre. Livre do peso de pessoas que não me valorizavam, livre da obrigação de consertar coisas que outros destruíram. Livre para construir algo novo com alguém que realmente quer estar ali. Isso vale mais do que qualquer ponte que eu já tenha projetado. No fim, é você quem decide quais relações merecem ser a base da sua vida e quais devem ficar como ruínas no passado. Obrigado por assistir. Agora faz o seguinte: curte, se inscreve e comenta sua opinião. Quero saber o que você faria nessa situação.